E aí, galerinha? Café. E aí, como é que vocês estão? Aqui estou de novo. Então, galera, pra quem não sabe, esse é o vídeo de segunda, que é o Missions 101, que é um tutorial básico, assim, digamos, de assuntos que eu aprendi a respeito de missões e que eu acho que seria muito legal para aqueles que gostam desse assunto saberem também. Então vamos partir para o vídeo. Mas importa que o Evangelho seja pregado primeiramente em todas as nações. Essa é a grande comissão de nós missionários. E eu comecei a pensar muito a respeito disso, né? Quando eu estava fazendo o cronograma dos vídeos que eu ia fazer. Eu pensei, cara, isso é uma coisa que tem que se falar muito. E tem que se bater na tecla. Que é o quê? O inglês! O tão querido inglês. Que todo mundo adora, que todo mundo ama. Só que não. Cara, aprender uma língua estrangeira é as três coisas básicas que quem me conhece sempre fala. Igual aprender qualquer coisa. Primeiro, muita vontade. Segundo, dedicação. Terceiro, tempo. São três coisas que pegam muito lá dentro de nós. Mas a gente tem que ter, não adianta. É assim necessário para aprender qualquer coisa. Então, primeiro, ter muita vontade, porque não adianta de nada você querer fazer algo que você não gosta. Segundo, dedicação. Você tem que ter disciplina, você tem que matar a tua carne todo dia para ir lá e aprender mais um pouco. E tempo. Querendo ou não, você tem que ter tempo. Ah, mas eu não tenho tempo. Não, cara, você acha tempo. Você acha tempo para ficar no Facebook. Você acha tempo para falar com seus amigos. E o que você faz? E como o professor sempre falava, mas o que você faz da meia-noite às 6 da manhã? Né? Porque dormir não dá XP. Aleluia. Beleza. E a respeito do inglês, a gente sabe que o inglês, ou eu acho que a maioria deveria saber, que o inglês ele não é a língua mais falada no mundo. Qual é a língua mais falada no mundo? É mandarim. O falado que eu digo agora é em questão de quantidade de pessoas. Certo? Então, o inglês ele não é a língua mais falada no mundo em quantidade de pessoas, propriamente dito, de nações que admitem, que falam oficialmente. Então, ele não é o mais falado do mundo, e sim o mandarim. Obviamente, pelo tamanho da China e a quantidade de gente que mora lá, é a língua mais falada no mundo. Na realidade, o inglês é o terceiro idioma mais falado no mundo. Ele perde para o mandarim em primeiro e segundo o espanhol. E eu fiquei até um pouco chocado quando vi isso. Mas a gente é fato, né? Os espanhóis navegaram muito mais, colonizaram muitos lugares mais, então se fala mais espanhol. E o português está em sexto, isso é uma dica aí. O inglês ele é a primeira língua franca internacional considerada no mundo. Tu vai ver que a maioria das nações, elas possuem algumas coisas. As capitais, por exemplo, no Brasil, a maioria das capitais eles possuem placas em inglês e coisas afins. Por quê? Porque é considerado uma língua internacional. Existia um projeto, para quem gosta dessa questão de linguística, só vou falar um pouquinho, mas existia um projeto de uma língua internacional, do povo humano, digamos assim, que é o Esperanto. Ele não vingou, né? A gente sabe que ninguém nunca ouviu falar. Eu, pelo menos, só fui ouvir falar quando eu comecei a estudar inglês. Então, um exemplo disso, aquele parque de diversões que tem em São Paulo, Hopi Hari. Hopi Hari é uma palavra em Esperanto que eu não faço a mínima ideia que significa, mas eu sei que é em Esperanto. E se nós, assim como eu li ali no início em Marcos, sabemos que devemos pregar o Evangelho em todas as nações, nada mais justo do que aprender a língua mais falada em todas as nações. E por ser considerada a língua internacional, você não vai ver somente a questão de pessoas falando, mas sim de literatura. E é fato, a literatura inglesa é muito maior que é o português. E quando eu falo de literatura, não é só autores, enfim, é questão de conteúdo. Uma maior quantidade de conteúdo que tem no mundo é em inglês. Não adianta. Eu terminei a faculdade esses tempos e o meu artigo tinha que ter um resumo em inglês. E ele não foi publicado em nada, mas tinha que ter. Assim como todos os artigos que vão para o MEC, são publicados em revistas, todos são em inglês. Então o inglês ele é considerado a língua internacional. É a língua franca mundial. Então isso é uma da grande importância de se aprender inglês. Só por isso? Não.
É aí que eu venho falar para vocês das outras qualidades que o inglês oferece e nem todo mundo sabe. Por exemplo, a maioria dos livros técnicos são escritos em inglês. Ou seja, quando você quer aprender algo novo, tem conteúdo em português. Só que conteúdos mais específicos ou conteúdos de maior qualidade geralmente estão em inglês. Isso é fato. Exemplo, eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre fotografia, essas coisas, porque são temas que eu curto. E comecei a ir atrás a respeito disso. E adivinha só, a maioria das coisas era em inglês. E eu, por saber inglês, tranquilamente. Então, saber inglês, mais ou menos, né? Mas assim, a gente se vira. Então, foi tranquilo. Eu consegui absorver o conteúdo, e um conteúdo muito bom, de coisas assim, bem atuais. E isso é muito legal. Ajudou no meu processo. E esse é o ponto que eu queria falar. O inglês, ele te torna uma pessoa menos ignorante. Por quê? Porque você não fica também bitolado, agora partindo para essas questões de notícias mundiais, a ficar só com os recursos que tem aqui no Brasil. Globo, Terra, enfim, outras coisas, que a gente sabe que é muito manipulado. A gente sabe que o mundo inteiro é muito manipulado. Só que, querendo ou não, as matérias que tem lá no internacional, The Guardian, New York Times, eles procuram ser mais imparciais. Por serem referências mundiais, então eles têm esse cuidado. E como fazer, então, para aprender inglês? Te pergunto, a maioria das pessoas, a maioria de vocês provavelmente, que gostam ou já foram procurar aprender inglês, começaram com o quê? Com o famoso verbo to be. Eu que falo, essa é o maior erro que tem. É o maior erro que tem. Você querer aprender uma língua pela gramática. Porque a gramática saiu da língua e não a língua da gramática. Eu vou explicar para vocês de uma forma mais ilustrada. Exemplo. Como que uma criança aprende um idioma? Ela começa primeiro aprendendo a escrever, a falar? Ou ela começa primeiro o quê? Escutando. E é aí que está a chave. Inglês, assim como todas as outras coisas, mas principalmente a questão da língua, ela é baseada em você consumir conteúdo. É aquilo que o Mário Vergara fala, que o cara lá do Small Adventures lá fala também, o Gavin. Exposure. Esteja exposto à língua. Mas eu não estou entendendo nada. Não importa. Uma criança também não entende tudo que você fala para ela. Mas ela está ali, pronta para te escutar. Ela está ali te escutando e consumindo esse conteúdo. Escutando. E querendo ou não, ela vai recebendo essas práticas. Ela vai recebendo essas estruturas gramaticais. Óbvio, você tem que estudar a gramática, você tem que estudar isso. Mas não deve ser o teu foco. Principalmente no início. Você escutando e assimilando vai te ajudar muito. Então o listening é uma coisa muito importante, muito importante. Muitas pessoas às vezes focam só mais na gramática e esquecem do listening. E o listening eu vejo que é uma das coisas mais importantes que se tem para aprender inglês. Porque é algo que vai te dar a familiarização com aquela língua. Por que o listening é tão importante? Porque quando você vai escrever, você vai lembrar das frases prontas que tem na cabeça. Né? Tipo a gente fala, tipo, a gente fala. São várias questões que a gente vai, quando vai falando, a gente fala sem perceber. Eu acabei de falar um monte de coisa aqui sem perceber. Por quê? Porque são estruturas que estão prontas na nossa cabeça. E assim a gente vai adquirindo com o listening. Então o listening ele é muito importante mesmo. Eu bato na tecla, listening. Consuma o máximo de coisas. No início, procure, por exemplo, um dos ótimos podcasts, vou colocar na descrição. É o da British Council. Por quê? Porque ele é um podcast transliterado, ou seja, tudo aquilo que eles vão falando aparece escrito embaixo. E daí você vai assimilando aquela palavra com aquele som. Você escutou o som e você olha a palavra. Então isso te dá uma assimilação muito mais rápida e muito mais eficaz. Você começa, por exemplo, a consumir conteúdos em inglês, lá, vídeos no YouTube e afins. Coloca as legendas no início, é normal. Igual andar de bicicleta, você tem que colocar as rodinhas no início. Só que vai tirando aos poucos, vai forçando. Não adianta. Você tem que sair da tua zona de conforto para aprender uma língua. Tem que sair. Senão você não vai crescer. Então, aos poucos, assim, com certeza, você tem que consumir, mas não tem que focar em querer entender tudo. Você tem que focar em consumir o conteúdo. Óbvio, querendo conhecer também, querendo entender o que você está escutando, isso é claro. Mas não se preocupe em querer entender 100%. Entendendo 60%, 50%, 40%, não importa o nível.
O que importa é que você entenda alguma coisa e já absorva aquilo. E conforme o tempo, você vai evoluindo. Testemunho meu, ore também a respeito disso. Ah, eu não gosto de estudar inglês, não sei o que. Mas você sente a necessidade. Ora a Deus, cara. Ora que Deus, Ele derrama em ti esse dom. É um dom de línguas. É um dom que Deus derrama. Está escrito na palavra. E eu sou testemunha vivo disso. Eu sabia, digamos, o básico. Comecei a estudar, cara, em 6 meses eu já pulei para o intermediário. Considerado. E continuando. Eu sei que para o Brasil, o nível intermediário avançado não é igual tá lá. Eu sei que quando eu estiver em algum lugar que fala inglês, vai ser muito mais difícil. E Deus me ajudou muito, cara, com isso. E eu cresci muito rápido nessa questão do inglês. E foi totalmente Espírito Santo, porque eu sabia que eu não tinha capacidade para aprender aquilo tudo rápido. Aconteceu assim comigo, pode acontecer diferente com você, mas coloque em oração. Todas as tuas dificuldades você tem que colocar, e o inglês também é uma dessas. Entendeu? Coloque em oração. E sempre coloque em oração. Ah, agora eu estou entendendo, ok. Não, cara, continua buscando, porque sempre pode aprimorar. Sempre pode aprimorar, entendeu? Até quem é fluente, quem para de estudar, vai perdendo as estruturas. É normal. Pessoa que, tipo, viveu lá fora e volta e não pratica mais, aos poucos vai perdendo. E então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Então deixa teu like aí no final. Compartilha aí nas redes sociais. E escreve um comentário de algum assunto relacionado a missões que você quer. Ou alguma dica que você segue que é muito bom. E também vou deixar aí nas descrições alguns conteúdos para vocês pesquisarem. E é isso. Beleza? E não se esqueça, vamos dar!